Olá, eu sou o Guilherme, você está no canal Guilherme Terapias e hoje vamos fazer um tema um pouco diferente. Não vamos falar sobre cartas, não vamos falar sobre oráculos, vamos falar sobre o perdão. Vamos tentar entender o que é esse perdão, como nós podemos perdoar as pessoas à nossa volta. E acredito que o verdadeiro perdão não vem de fora. Nós já não conseguimos perdoar as pessoas que estão à nossa volta, mas conseguimos perdoar a nós mesmos. Pelos sentimentos de culpa, pelos sentimentos de rancor, pelos sentimentos de mágoa, pelas palavras ditas ou não ditas. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta nem sabem que carregamos essa mágoa, esse rancor. Então, se nós perdoamos ou deixamos de perdoar essas pessoas, pouco importa. Por quê? O sentimento está aqui dentro. A mágoa e o ressentimento está aqui dentro, não está fora. Então, precisamos tirar esse peso das nossas costas e nos libertar desse sentimento. Imaginem que o nosso corpo ele é dotado de água. E se colocamos água barrenta dentro de um copo com água, essa água vai ficar barrenta. Mas chegará uma hora que essa água essa lama, essa terra, irá sedimentar e ficar embaixo. Esses são esses sentimentos de mágoa, ressentimento, rancor que precisamos eliminar da nossa vida. Mas se uma hora nós mexemos nesse copo, essa água voltará a ficar suja, irá fazer com que nós lembremos desse sentimento, não é verdade? E que tal colocarmos mais água limpa dentro desse copo, para que todo esse sedimento saia, transborde e a água volte a ficar limpa? Essa água nova que iremos colocar é o amor próprio, os sentimentos mais sublimes que podemos carregar. O sentimento do amor, da empatia, do respeito. O perdão não significa esquecer, mas significa lembrarmos que existe uma ferida, que existe uma cicatriz, e que olhando essa cicatriz nos mostra que somos fortes o suficiente de superar todas as adversidades e seguir em frente, sem olhar para trás. E assim, nos libertarmos de todos os sentimentos. E eu trouxe um texto para ler sobre o perdão. O perdão verdadeiro é um dos sentimentos mais nobres, mas também um dos mais difíceis de sentir. Isso é verdade. O perdão, ele é nobre, mas é difícil a gente conseguir, não é mesmo? Olhar os nossos erros antes de olhar os erros do passado. Aprender a conviver com essas cicatrizes. É pesado, não é? Mas não é impossível. Porque o perdão não pode ser da boca para fora e nem pode brotar num coração rancoroso, magoado e raivoso. Por isso que precisa existir o auto-perdão, precisa existir a empatia e o amor próprio para se libertar desses três sentimentos: rancor, mágoa e raiva. Pois sem eles, o nosso solo fica fértil. O perdão verdadeiro só nasce quando o coração está reconciliado, tranquilo e sossegado com o motivo da dor. É as cicatrizes. Quando nós podemos olhar para as nossas cicatrizes, para os nossos machucados, para as nossas feridas, e isso não nos acometer mais nenhum sentimento. Simplesmente a gente olhar e ser algo natural, ser algo cotidiano,
que não nos movimenta e não nos fere mais. Há pessoas que passam a vida inteira remoendo dores do passado porque nunca foram capazes de perdoar quem as magoou. Olhem para você. Quanta mágoa e quanto ressentimento você carrega no coração, que muitas vezes já se passaram anos e anos e anos, e quem provocou essa mágoa já esqueceu, nem se lembra mais da sua existência. Ou pior, já esqueceu e para elas tanto fez e tanto faz. E você remoendo, deixando de viver, deixando de existir, deixando de seguir rumo àquilo que você quer. Mas saiba que o perdão é libertador e faz muito mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. E é isso que eu falei. O perdão, ele é libertador porque tiramos um peso das nossas costas, tiramos todos esses sentimentos que envenenam a nossa alma. Por isso que ele é mais benéfico a quem perdoa do que a quem é perdoado. Porque quem é perdoado nem lembra que te causou mal, te causou sofrimento, que te causou mágoa. Para a pessoa que ocasionou a ferida, já passou. Foi um momento na vida dela e ela caminhou, ela seguiu. E você continua com esse peso. Se liberte desse peso. Perdoar-se a si mesmo é uma dádiva, mas às vezes pode ser ainda mais difícil perdoar os nossos erros do que os erros dos outros. Ter compaixão pelas nossas fraquezas e atitudes é mais difícil do que ter compaixão pelos outros. E é isso mesmo. E temos esse ranço de olhar para os nossos erros. É mais fácil a gente apontar o dedo para os erros dos outros. Porque a culpa e o remorso pesa. Por isso que é mais difícil nos perdoar. Por isso que o perdão é tão difícil. Porque nós estamos olhando para as nossas fraquezas, para os nossos desânimos, para os nossos desgostos, para a nossa incompreensão a nós mesmos. Então vamos olhar primeiramente para os nossos erros, para os nossos sentimentos, para a nossa vida e praticar o auto-perdão. Nós temos a capacidade de sermos o nosso maior carrasco e geralmente o sentimento de culpa é o que nos impede de abrir o nosso coração e perdoar os nossos erros. É isso mesmo. Muito mais fácil nos afligirmos dor do que conviver com os erros, entendendo que esses erros foram fraquezas e dessas fraquezas surgiram as cicatrizes que nos deixarão mais fortes, pois é compreensível você ter um deslize por não saber, pelo desconhecimento, pela ignorância. Mas a partir do momento que nós continuamos errando, que nós continuamos afligindo dor, sofrimento a nós ou aos outros, com conhecimento, isso já tem um peso maior. Isso tem um peso que nos impede de seguir em frente. Então, olhemos para nós. Não sejamos esse carrasco. Vamos criar movimentos e seguir em frente. Eu gosto de dar um exemplo de um jarro de porcelana, que muitas vezes deixamos cair no chão e ele quebra em pedaços. Podemos colar esse vaso. Ele vai continuar sendo um vaso de porcelana, mas agora com ranhuras, com remendos. E você será capaz de olhar para esses remendos e continuar
a observar a beleza desse vaso, ou você só vai passar a observar as ranhuras e as rachaduras? Se você conseguir olhar a beleza do vaso, muito que bem, você perdoou. Mas, se você continuar olhando e só ver as rachaduras, é melhor substituir o vaso. Então é melhor você substituir os seus erros por acertos e fazer a reforma íntima que tanto se é falado e renascer como uma fênix. Por isso, para exercer o perdão é preciso se reconciliar com a vida, com as suas experiências, com as suas fraquezas. O perdão é capaz de lhe tirar o peso enorme da alma e deixá-lo leve para seguir o caminho da paz e da felicidade. E é isso que eu falei. É aprender a conviver com as suas ranhuras, com as suas cicatrizes, com os seus erros. Mas se você não é capaz, olhe para dentro de você, faça uma reflexão, faça uma observação melhor da sua vida e repense no que você está fazendo por você. E entenda que você não precisa de muito para ser feliz, você não precisa de muito para perdoar e ser perdoado. Então vamos praticar o perdão, vamos praticar o amor próprio, vamos praticar tudo aquilo de melhor que podemos exercer da nossa vida. Então este foi o recado de hoje. Se você gostou do formato desse vídeo, deixe no comentário. Vamos fazer sempre a diferença em nossas vidas.